Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje a nossa Robert é Eduarda, a famosa Dudu Sarti. É isso, Dudu? Isso. É, Dudu Sarti Morgan. Ela tem 27 anos e é auxiliar administrativo da Zona Leste. É isso aí? Isso. Quer falar alguma coisa ou não? Tá com uma puta vergonha. Tá, né? Um pouquinho. Tá muito envergonhada. Relaxa. Se você quiser, a gente faz bullying com você. Faz uma massagem. Que aí você aprende a ter Isso. casca. Casca grossa. O importante na vida é ter casca grossa. É. O cara fala... Sofreu bullying desde cedo. O cara fala o que quiser pra você, Você é nada forte. atinge. Ah, Nada eu atinge. preciso ser assim. A gente vai fazer um isso aí. calçolão em você, É. te pendurar aqui no Faz look. calçola, faz cuecão, joga merda, aí você aprende. Mas é. É assim, É a é casca, assim. você vai ficando Senão cascudo. você vira um bosta, desculpa Senão você falar. vira uma pessoa muito mimimi. Ai, não me toque. Mas se você quiser também, a gente fica muito gentil com você, Tá Dudu. bom. Você é muito simpática, Obrigada. tá? Dudu Sarti Morgan, a nossa Robert de hoje, da Zona Leste. Se você quiser ser Robert, mande um direct para os seus, com os seus dados para o Cabide. Olha aqui. Que elegância. @BrunoLF_. Aí você vai ser Robert por um dia. É isso aí, bichone. Quem você convidou, Couve? Muito bem. Hoje teremos a presença de Lobão. Ó, Pai Lobão. Agora é Pai Lobão. pai? É Pai Lobão. O Lobão agora é meio um profeta. Ah, tá. É um cara que tem aquela... Ele tá Sim, com uma barba de Moisés. Uma Sério? barba bíblica, uma tá coisa meio bonito. rabinística e tal. Ele tá. Vamos bater o papo com o Lobão. O Lobão sempre está causando, não é isso? Muito. Amigo da Folha de São Paulo. É. Ah, tem treta com a... Tem várias tretas. Agora estão Só arrumando tem treta briga. com ele. Vamos arrumar briga com a Folha de São Paulo. Pra quê? Ele é maravilhoso. Besteira. Pra quê? Fizeram o enterro do PT, ele e o Danilo Isso eu Gentili. fiquei curioso, hein? Rogério Morgado aqui, o nosso representante, eles estiveram juntos lá no... Sério? Sério? Sério, Eu sério. vi alguma coisa... Quero ver a Manteiga falar do Haddad aqui pro Lobão. Eu falo. Fala nada. Claro que eu falo. Você é frouxa. Não sou frouxa. Quero ver. É que o pessoal começa a me xingar muito. Do que? Do Haddad? Fica na paz, E aí né? eu fico quieta. Muito bem. Então vamos trabalhar. Hoje, presença de Lobão. Já mande a sua pergunta. Qual é a hashtag, Paulinha? Lobão Você é um no Pânico. vilão, cara. Lobão no Pânico é a nossa hashtag. Muito simples para você participar. Presença dela, Sil. Ó. Ai, que Ó. emoção. Eu tô tão emocionada, Emílio. Conhecida no meio teatral como Chupeta de Ouro. Será? Não faço a Ela menor tem esse troféu. ideia. Bicampeã. As mulheres da leite. Muito bem, meus amores. Hoje uma figura encantadora neste programa. Aqui está ele. Contra a mesquinhez, a avidez, a impostura, a covardia, a prepotência, o falso altruísmo, a caretice, a mediocridade e especialmente a desonestidade intelectual. Aqui está ele. Roubei do nosso querido Guilherme Fiuza essas palavras. Boa. Roubei, dei uma roubadinha. Aqui está, senhoras e senhores. Ele conhecido agora como Pai Lobão, e eu quero saber por quê. Tá aqui o Lobão hoje no programa. Lobão, que história é essa? Boa Agora, tarde, você é boa conhecido tarde. como Pai Lobão, tava Pai vendo... Lobão de Profeta. Lobanda. Hã? Pai Lobão de Lobanda? Eu fui desenvolvendo o personagem. Começou do seguinte, não sei se vocês conhecem, tem uma história célebre já, que eu conto já há muitos anos, que eu fui num determinado... Logo quando estava começando o PT, o Gilberto Gil tinha sido empossado ministro da Cultura,
E eu contei essa história. Contou, Ele maravilhosa. baixa o santo do pai Joaquim. Ah, é Pai maravilhoso. Joaquim, não sei o que, Ele imita o exatamente. E aí, alguma pessoa, num determinado momento, há pouco tempo, acho que umas 2, 3 semanas atrás, falou desse evento e eu achei, num lampejo de genialidade, baixou um Pai Lobão no meu congar e eu achei interessante, porque o Pai Lobão pode responder enquanto uma entidade. Ele tem previsões. Ele tem uma maneira de falar própria, ele é a terceira pessoa do singular, eu posso chegar, mas o Pai Lobão, eu posso botar a culpa no Pai Lobão. Boa. Tipo o Pelé que fala na terceira pessoa. Só que não sou eu. O Pai Lobão, eu sou um cambono do Pai Lobão, né? O Pai Lobão é um preto velho que veio de Lobanda, né? E aí pegou o Pai Lobão e agora tá uma celeuma, porque tem pessoas indignadíssimas confundindo o Pai Lobão de Lobanda como um Pai Lobão, um patriarca, um chefe, um capo, ou sei lá, o que as pessoas... Vilão. Ou talvez ofendidos como se fosse uma prepotência patriarca, chamar de Pai Lobão como se fosse um líder, etc e tal. São cafonés, né? Tudo uma brincadeira, uma troça. Mas, Lobão, você tá com um estilo meio profeta. Tá. Bíblica. A Moisés, Barba eu diria. bíblica. Eu diria Moisés. A barba bíblica. Tá bonito. Isso é uma barba de verdade. É uma barba bíblica, né? Homem do Exatamente. Talmud. Exatamente. Você com um Talmud na mão. Imagina ele no Monte Sião. Ô, Lobão, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Daciolo. O Lobão foi um dos primeiros artistas que a gente já tá conversando aqui há muitos anos. Há muitos anos. Desde a época que tinha aquelas primeiras... Anos 80. Das passeatas, do vem pra rua. Não, agora... Os movimentos. 2013. Eu lancei minha primeira... eu era petista, né? Eu passei de 89 até 2004, 2005, da época do mensalão. Porque é o seguinte... Eu comecei com o PT, as pessoas dizem, o Lobão era esquerdista. Eu nunca fui esquerdista. Eu estava morando em Los Angeles. Quando eu cheguei aqui, desavisadamente, eu votei no Roberto Freire, que é um episódio muito jocoso, eu pensei que era outro Roberto Freire. Em 89 eu estava acabando o comunismo, eu não tinha menor... Pô, você viu, na época do Tancredo Neves, eu era tão... alienado político, que eu soube da morte do Tancredo Neves quando eu li o Planeta Diário, que tinha Dona Risoleta parte pra carreira solo. Sim. Aí eu falei, puxa, será? Tempos bons. E eu tava namorando a neta do Tancredo e nem sabia que ela era um alienado, eu era alienado. Então, o que acontece? Eu, quando chego em 89 aqui no Brasil, tô completamente assim. Eu não ia votar no PT, porque eu acho que o PT é cafoné. Desde sempre aqueles caras fazendo de Javan, né? Lula lá. Vira o voto, vira. Eu não ia fazer isso, nunca me submeteria a isso. Mas então, quando chegou no segundo turno, eu tinha que optar pelo Collor e pelo Lula. Eu optei pelo Lula porque achava que não haveria mais problema de esquerda, porque já estava falida no mundo todo. Eles tinham um baluarte da honestidade, da ética, etc. E tal. Eu falei, bom, vamos dar um crédito, já que o país vive numa miserável corrupção, vamos tentar ver se esse partido, já que não tem mais comunismo, eles vão carregar a bandeira da honestidade. Bom, passaram-se anos, o PT, eu ajudei o PT, fiz um monte de campanha para vários parlamentares, para o Lula, em 2002. Visitei, inclusive tem um vídeo meu... No Faustão. Não, um vídeo meu no PT, falando com Lula. E as pessoas, você está de camisa vermelha, está puxando o saco. Pô, eu fui lá justamente... Para apoiá-la. Não, para apoiá-la não, para condicionar o meu apoio. Tá. Eu cheguei lá, inclusive foi muito interessante, porque a hora que eu apertei a mão do Lula, acabou a luz no comitê do PT. Ficou mal parado, 40 minutos. Aí a minha mulher, muito perspicaz, olhava para a boca do Zé Disseu, tinha uma salivinha. Aquela babinha branca. O cara toma muito Rivotril. E o Lula olhava muito para cima. Muita cachaça. Não, outro diagnóstico da minha mulher perspicaz também foi assim, toda pessoa que olha muito pra cima quando tá conversando, você está mentindo. Verdade. Tá procurando alguma coisa. E a primeira coisa que eu falei, que condicionei o meu apoio, eu falei, olha, quero renovar o meu apoio ao PT, contanto que vocês nos prometam que eu não quero nada pra minha classe, não. Eu queria saber da educação. Aí eu falei da Coreia do Sul. Olha, a Coreia do Sul em 10 anos está exportando cientistas,
astronautas, K-pop, para o mundo, tá entendendo? Então vocês têm que... Aí o Lula falou, não, mas isso aqui é prioridade. Em muito menos de 10 anos a gente vai estar de vento em popa na educação. Eu falei assim, então, fechado, eu apoio vocês. Aí apoiei a campanha de 2002, aí quando a primeira medida, que eu já fiquei arrepiado, quando ele botou o Gilberto Gil, justamente no Ministério da Cultura, com raposa no galinheiro. E foi justamente na gestão do Gil que começou essa coisa da Lei Rouanet, beneficiar artistas consagrados, porque a Lei Rouanet sempre foi para artistas que estão começando, projetos audaciosos de artistas experimentais, ou bibliotecas, museus, etc., coretos, orquestras, etc. e tal. De repente veio Vanessa da Mata, foi a primeira que eu falei assim, pô, mas a Vanessa da Mata... Eu estava na Sony lançando um disco, eu falei assim, mas como? A Vanessa da Mata é protegida do presidente, da Sony. É uma coisa linda. É uma coisa linda. Aí começou aquela coisa, né? Um monte de editais para festas mirabolantes, né? Aí tem festa no Recôncavo Baiano, de homenagem, não sei, começaram a inventar cerimônias, fatos, discos mirabolantes. O negócio teve uma época assim, vamos fazer um disco com um cara mais diferente do que o outro artista, bota fulano com Beltrano, uma espécie de goiabada com feijão no mesmo prato para poder vender o edital de Lei Rouanet. Isso também. E começaram a fabricar isso. Todo ano você via ninguém recebendo 2, 5, 10 milhões. Vou escrever um livro sobre a vida da banda tal. Blogs de cantrizes irrecalchutáveis pedindo 2 milhões para maquiagem. Eu falei, a maquiagem não. O crime não compensa, a maquiagem não propensa. Não vai dar para você pedir 2 milhões para ficar recitando poema e pedindo 2 milhões para o maquiador resolver alguma coisa. Quando também não é irresolvível, né? Tratava-se de uma personalidade, que eu não vou dizer o nome, pois sou muito elegante, irrecalchutável. E aí, pedindo 2 milhões de maquiagem, eu cheguei até aí pra Globo News e falei assim, fulano de tal, eu faço tudo de graça, pode vir pra cá aqui, eu até tenho Photoshop, mas fica bacana, iluminação honesta. Então ficou essa mamata, o que muito garantiu o que eu chamo de coronelato da MPB que vem dos anos 60. As pessoas ficam falando, mas hoje em dia tem fulano, tem Beltrano, fulano e Beltrano, para ser fulano e Beltrano tem que beijar a mão desses caras. Você vê que a própria Anitta, no início do ano passado, foi lá beijar a mão de Gilberto Gil, teve que se submeter a fazer a abertura da Copa do Mundo, da Olimpíada, não me lembro bem qual era. Mas, assim, tudo junto. Se não tiver... Nos anos 90, Alexandre Pires tinha que sentar no colo lá do Caetano. Viva o pagode, Mauricinho, aquele que todo mundo tinha Precisa ter a benção, um pé de alça de boquete. Sim, é um clássico. Precisa ser ungido pela... Ungido Por que tem que ter a por isso. bênção? A bênção, porque na verdade é um coronelato de um totalitarismo cultural, porque a MPB não é simplesmente uma sigla de música popular brasileira. A MPB é uma sigla de esquerda. Que ninguém mais escuta, que eu saiba, a MPB tá Não morta escuta, há anos não, ela e sempre eles teve. ficam dizendo, bonito, falar que você gosta de gente. MPB, você é intelectual, você é fodão, você é você é melhor. sexy. Não tem nada E a não ver. é não, é uma mentira. Mas o Você problema, gosta- sabe o que é? Não é o que eles fazem agora, porque eles são múmias deprimidas no formol fossilizado. O problema é que eles têm um poder político, por exemplo, leis que são tramitadas, eles ocupam... Vocês sabem que o Ministério da Cultura é um feudo do PCdoB. Então, não é de graça que tem a Jandira Fegali, com a Paula Lavigne. A Paula Lavigne, que é a mulher do Caetano Veloso, que faz vários movimentos e introduzem leis, para a lei da estatização do direito autoral. Eles colocaram o Roberto Carlos, aí deu aquela celeuma, porque o Roberto Carlos teve que ir de chofre até o Congresso Nacional, abriu a porta do Congresso Nacional, todo mundo aprovou em meia hora uma lei horrorosa que só beneficia os Artistas interesses grandes. exclusivos. Não, na verdade é esquisito, porque é para poder cobrar da Rede Globo, mas a Rede Globo era a principal interessada, mas aí os caras perdem como direitos autorais, mas ganham muito por trás da Globo, porque a gente tem novela, tem... Gravador. Eles são onipresentes, né, da Globo desde os Ou anos seja, 60. você sacou que eles faziam pra eles mesmo, eles É um tomaram grupo, benefício um do grupo, Não, mas- e esse É um grupo, por isso que Então, tem o Ele Não, ele tem Isso, o... isso. todos Mas não é eles nem- não vêm é- dali. Gente, mas a Lei Rouanet, pelo que eu me lembre, você é um artista
que você vai pedir, por exemplo, 50 mil da Lei Rouanet, ok? Você tem que ter isso aprovado, daí você vai até uma empresa, nessa Sim. empresa você tem que pedir um patrocínio, Sim. e aí se essa empresa todo não mundo te sabe. patrocinar, Não, isso é assim, você ó, não tem Lei Rouanet nenhuma. Claro, mas é óbvio. É óbvio. Então, Você mas não dá aí, o por edital, exemplo, quem te dá o edital é o Aí- Ministério da Cultura, né? Sim, Quem te mas dá... não necessariamente o A Ministério empresa- da Cultura te dando aquilo, você peraí. tem um ok, você Não, ainda é claro tem que que ir não, numa mas- empresa. Não, peraí, um momentinho. Esse aqui é o pior. Você tem que... Todo mundo Você não sabe tem que ir desse numa trâmite. empresa? Não, todo mundo sabe disso. O problema é que Não é você... tão fácil Deixa eu assim. terminar, que isso é muito importante para todo mundo saber. Eu sei disso de cor e salteado. Eu vou te dizer como é que é. A Lei Rouanet, aí todo mundo se defende. Não, mas não é o Ministério da Cultura que dá dinheiro público. Não. Ele te dá Não um é. edital Sim. cujo monopólio ficou, o monopólio da propaganda, ficou no Ministério, e esse é um outro cancro, e aí o que você ganha? Esse edital você ganha uma licença para você pedir concorrência entre empresários, empresas, para você conseguir esse patrocínio. Sendo que, você colocando no ranking, dentro deste protocolo, artistas famosos, o que acontece? Você vai concorrer a um artista que está começando, que não tem visibilidade para dar para a empresa, vai concorrer com um nome enorme, é óbvio que o cara vai ter mais visibilidade se ele der o patrocínio, inclusive maior. Porque quanto mais ele dá, o empresário, mais ele desconta o imposto de renda. E imposto de renda é o quê? Dinheiro público. Então é uma maneira cheia de chicanas de ficar mamando dinheiro público. É simples assim. Não só mamando artistas consagrados, mas bypassando os artistas de menos nome. Porque você não vai confundir. E outra Sim, coisa, mas aí também tem a outra empresa coisa, um que não momentinho só. deveria dar para aquela pessoa que é famosa. Ela Mas poderia, pra ela que ele não vai dar? É óbvio que ele vai dar. Ele vai dar, ele tem desconto de Ele tem imposto. desconto? gente, Não, mas ele ele só tem poderia- ele desconto que pelo momento. escolhe. Mas Não, ele vai escolher um quem tá no mais. esquema. Ele vai escolher o que Quem vai dar. escolhe é a empresa privada. Mas é óbvio que por isso aqui. A perversão é porque ele vai escolher sempre o artista maior que vai dar mais visibilidade à empresa dele. Como que vai ser o contrário? O cara vai ser gente fina, um homem de negócio que quer descontar na conta dos... Depois vai pegar um pé rapado? É óbvio que não. Se tem no cardápio grandes personalidades, grandes celebridades, grandes artistas, ele vai investir porque interesse dele tem maior visibilidade. E essa é a perversão da lei. E é isso um dos tópicos que nós temos que reformar na lei. Lembrando que é tudo figurinha marcada. Tudo Quem figurinha consegue marcada. pegar o cascalho. Exatamente. Eu nunca Por consegui, isso, eu nunca. que você reconhece a tribo do coronelato. Tem a máfia do Dendê. Tem o pessoal da Globo, tem os artistas de telenovela que pegam um monte de Lei Rouanet, porque também são da trilha da novela, que são das trilhas são de quê? Caetano e Gil e Chico fazem trilha de novela desde os anos 60. Então é basicamente isso. Aí tem uma dinastia, tem a Preta Gil, tem os filhos do Caetano, tem uma dinastia de coronelato, gente. E Lobão, tem uma coisa muito interessante também, que tem escritórios que falam que são especializados em Exatamente. pegar Lei Rouanet. Aí ele pega captação. aquele artista que porcentagem acabou de começar e fala assim, ó, me dá uma mesada aí, 3, 5 pau por mês, que eu mando vou você. tirar $1 milhão da Lei Rouanet e você vai ficar famoso. Tá cheio de escritório fazendo isso. É o que eu quero dizer. Também são picaretas. Não, esse arcabouço que a Lei Rouanet se transformou pós Gilberto Gil, virou um balcão de negócios que é ruim para o show business. Também tem uma outra coisa. Se você, como eu, não pego Lei Rouanet e quero sair por aí... Patrocínio. Levando. Os caras falam assim: não, nós só fazemos via Lei Rouanet, porque Exato. é muito mais negócio pro cara. Porque o cara vai ser descontado. Eles acabam com o show business fora da Lei Rouanet. Assim como os Sescs. Puxa, que legal, os Sescs vieram logo no PT a R$5 de entrada, acabaram com as casas de médio e pequeno porte de show business. Aí outra coisa, aí tem uma panela lá, pois eu não toco 6 anos no Sesc. Por quê? Porque tem uma Quem panela lá faz que não quer Sesc? fazer. É muito difícil. Sabe, artista e, além pequeno. do Sesc ser um show com carisma de sala de espera de almoxarifado. E a piscina horrorosa. Pô, você assim, um show lotado, aí você vai naquele Piscina A muito piscina do ambiente, Sesc, aquele não dá. ambiente burocrático, tem vários vãos assim durante você vê na plateia, tá lotação esgotada, como é que tá tudo vazio? Ah, não, porque essas partes aí são os sócios, a gente não pode vender. Então você submete assim, a
uma rede burocrática, assim, ainda fora o decibelímetro. A gente é banda de rock, você não pode ultrapassar 90... Pô, meu show tem 120 decibéis, pelo menos. Aí você tem que tocar no Sesc, tinha, no caso, a 90 decibéis. Mas daí eles têm razão, é muito barulho, não dá pra aguentar. Eu não uso fone de ouvido porque é alto. Eu vou perder as minhas frequências de 15, 16 mil hertz. Eu preciso delas pra mixar minhas músicas. Eu mixo, eu tenho adestramento muito bom no meu ouvido. E outra coisa, eu não tô forçando ninguém. O meu show é alto. Sim. Pronto. Quem quiser Aí vai. quem quer. Você vai que não. Agora não pode chegar, deixar o meu show condicionando a ter 90. Ficando assim, pô, não, passou 95. Não pode, né? E como você vê esse momento polarizado? Que a partir do momento que o seu voto é claro que é anti o PT, falam que você é a favor do Bolsonaro, daí falam, então você é fascista, Lobão. Não, tem dois steps. Você sai do grupo de família. Tem 2 degraus aí. Tem um primeiro degrau de você ser anti-PT. Certo. Mas até as eleições, você sendo anti-PT já era uma coisa muito grave, né? Agora, por exemplo, eu sempre fui anti-PT e... Mas você fala anti-PT pelo meio. Pelo meio musical. Não, pelo meio musical, por toda essa doutrina, o universo otário de, sabe, Palmolenga, essa doutrinada, todo mundo te chama de fascista. Eu fui gravar esse disco agora, no Antologia, a gente, o Botequim sempre tinha, e agora é padrão palmolêngico de zoação. Ele passa por mim, ou ela, aí espera uns 70, 75 metros, uma distância segura da minha pessoa. Saudável. Fascista! E sai correndo, histérico, né? Incapaz de me dar uma encarada e dizer, seu fascista. Não, isso nunca aconteceu. Aí, por exemplo, eu tô num restaurante, o cara já pagou a conta, eu acabei de chegar, o cara pagou a conta, ele dá uma olhada de soslaio pra minha pessoa. Aí daqui a pouco eu vejo o cidadão ligar do o outro lado da carro, rua. Já pegou o carro, quando já tá lá 300... Aê, fascista! Típico de PT, né? Eu vou fazer um rancho no supermercado, fazer um churrasco há 3 semanas atrás, encontrei um sujeito todo cheio de camuflagem, ele, uma família, um casal, me olhou assim, de um olhar, vamos dizer assim, flat. Sabia que tava. Aí fui lá na caixa registradora, paguei meu rancho, aí tô saindo, né? Daqui a pouco o cara me assusta como se fosse um ogro. E eu sou um cara preparado, fiquei impassível. Carreguei meu saquinho, bararabababá, ele, fascista, golpista, lobinho! Um fefeca, né? Um verme, um fefecão. Caraca. Agora, voltando ao estágio dessa coisa do anti-PT, eu cheguei e fiquei num interlúdio, assim... brigar com o PT não é fácil. O interlúdio meditabundo de quem eu ia votar. Muito, assim, eu sempre gostei do Bolsonaro, mas eu acho que tem um segmento muito cafonérrimo também, assim, aquela coisa da intervenção militar, e assim, ai, que absurdo, são um carola, o PT é um carola estatizado, né? Tá. E essa facção bolsominiana é uma carola histérico, ai, que horror. Eu falei assim, olha, pra poder sacanear o PT, você tem que fazer na base do humor, dar hipoglós pra ele, palmolenga, cafoné, não pode dizer, eles são satânicos, eles são do demônio. Porra, o cara é terrorista, se você chama aquele de fantasma, o cara vai dizer, muito obrigado, não é verdade? Então tratar com esquerdista tem que ser na chacota, tem que ser na chulepice, e sempre denegrindo de uma maneira assim, cafona, você... flácido, coloidal, frouxo, mingálico, frouxo, murcho, né? Você não vale porra nenhuma, você não vai me assustar nunca, você é o cocô, não, a mosca que posou no cocô do cavalo do bandido. Mas do outro lado, né, os dois extremos, né? Eu fui fazer alguns programas de televisão e decidi não falar nada sobre política, eu tô lançando, tenho todo o direito de lançar. Fui fazer um Faustão, que é meu amigo pessoal. Eita. Deu um recorde de audiência, foi maravilhoso. Fiz os programas, tocando as músicas, porque por sinal, toquei Geração Coca-Cola, toquei O Tempo Não Para, que elas por si só, elas já são críticas violentíssimas, muito mais fortes
mente articuladas, porque são músicas, cacete. Aí vem os bolsominions, Lobão está vendido para a Globo. Eu falei, porra, eu tenho que aturar os bunda mole do PT, agora tem um bunda mole do Bolsonaro também. Tem muito bunda mole. Aí fiquei meditabundo por mais uma semana e fiquei... Eu falei assim, eu não vou votar no Bolsonaro, pensei eu com o meu doutor. Não por causa do Bolsonaro, mas que tem uma trupe escrotona. Aí eu pensei assim, não pode, tem que ser mais pragmático, tem que ser mais justo. Pô, gente escrota, o mundo é brega, a terra é azul e, pô, tem gente burra pra caralho, 95,3% da população constitui-se de idiotas fundamentais. Então, falei, porra, não adianta, né, cara, eu vou ter que tomar um partido. Aí quando eu tomei o partido, que foi o segundo estágio, de anti-Lula para pró-Bolsonaro, aí foi um sucesso, de certa forma. Foi bacana porque eu também aliviei muito pessoas que estavam com nojinho de votar no Bolsonaro, pessoas que se consideram um pouco mais chiques, de uma maneira, inclusive, o auto-engano, diga-se de passagem, mas que existe. Então eu falei, olha, vocês não podem ficar aí isentão. Afinal de contas, nós estamos há 15 anos lutando contra o PT, vamos morrer na praia, vamos aqui agora dar uma de passivo. Então, mas isso eu não entendi. O que eu não entendi foi exatamente isso, porque, por exemplo, todo mundo que saiu naquela passeata, falo passeata, é uma coisa tão antiga. Aquela manifestação. Maricê Faustão. Todo mundo que saiu naquela manifestação dos ônibus, lembra lá o negócio do ônibus? Sim, 2013. 2013. Mas isso era uma passeata da esquerda, pelo... Black Bloc. Não. 0,20. Não, aquela galera que foi pra rua depois, que tinha 3 milhões. Sim, mas era uma galera que estava conduzida rebanhalmente pelo pessoal da Sininho, dos Black Blocs. Não. Sim, claro que sim. Não, 0,20 centavos? Sim. Tem um livro, o Flávio Morgenstern tem um livro fundamental sobre isso, que é um livro de 600 páginas. Sim, é muito grande aquele livro. É um livro excepcional, que conta exatamente os meandros de como foi feito as passeatas de 2013. Tanto é que eu não fui. Não, mas aí eu falei, não vou, então, porque isso aqui é armação, da esquerda. Não. Eles queriam a Constituinte. Mas ajudou no diálogo pra chegar onde está. Não, é claro, mas houve acontecimentos aleatórios e que por ambos os lados não tiveram controle de certas coisas. Porque eu me lembro, sabe por quê, Emílio? Eu tinha acabado de escrever um livro que foi o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, e eu constatei que eu estava metendo pau na Dilma, ela estava com 70% de aprovação. Então, quando houve a passeata de 2013, veio a Sininho com aquele 20 centavos fuleira para fazer um monte pelos 20 centavos. Aí eu me lembro que foi uma passeata que não tinha contra nada, apesar de ter as primeiras, mas impeachment. Não, mas isso foi um ano depois. A de 2013, ela botou 3 milhões, teve gente subindo no Congresso Nacional, mas assim, tinha muita gente contra, mas não havia uma articulação clara de o que era contra. Sim. E houve uma promiscuidade, uma mistura entre dois movimentos que houve brigas nas ruas e ninguém sabia de quem era, porque os lados ainda não estavam definidos, mesmo porque a própria oposição ainda estava recém-amando a Dilma. Sim. Então, a Dilma tentou botar uma constituinte igual a que teve na Venezuela, com Chávez, né, que ia implementar a ditadura e botar... A gente ia se fuder. Isso não aconteceu. Que era a regulação da mídia também, tudo entrou Franklin Martins. Isso, na verdade, a Constituinte seria, antes de mais nada, o decréscimo do poder do Legislativo e o aumento do poder dos grupos sociais, que seriam os coletivos, que seria a UNE, o Mídia Ninja, o Fora do Eixo, o MST, o MTST. Quer dizer, a mesma coisa que aconteceu na Venezuela, quando eles liberaram vários bandidos da cadeia, tornaram coletivos, armaram os caras e eles ficam matando os caras da classe média até hoje. Sim. É uma barbaridade. Os grupos coletivos, né, dos Chávez, que são bárbaros, né? Uma coisa bárbara. E isso eles queriam fazer aqui. E é interessante que você não tem... Isso já vinha acontecendo há muitos anos. Eu fui fazer uma entrevista com o Sting lá em Londres, falei sobre o Chávez, dele apoiar o Lula. Chávez is cool. Eu falei assim, não, isso não é cool não, cara. O Chávez é um genocida. Como que você, um homem de protuberância internacional, vai ficar tirando uma onda dessa? Você quer falar? Vem falar comigo, te dou uns livros, eu moro do lado, etc. É por isso que tem esse fenômeno de grandes artistas internacionais como Sting, Roger Waters, o Bono Vox, essa visão esquerdista, são esquerdistas e tem uma subvenção de ONGs
de George Soros. Roger Waters. Será que eles não ganham um cascalinho para apoiar? Por exemplo, o Lula chegou a dar 10 milhões de reais para o Bonovox, para uma instituição lá que o Bonovox tem. Ele virou Lula, mesmo ofendidíssimo, porque o Lula também tem um tape de uma banda que faz versões de samba para rock, e eles fizeram Sunday, Buddy, Sunday. Você tá falando do samba. O Bonovox só faltou ter 2 filhos quando eu vi. Caralho! Mas são ossos do orifício, ele teve que aturar, ganhou 10 milhões, cala a boca. O Roger Waters é a mesma coisa, ele veio aqui como? Ele chegou aqui justamente no período do segundo turno, cacete. Tá muito. Ele começou a fazer proselitismo político, chamar um candidato da presidência de fascista, um cara que já tem um histórico horroroso de antissemitismo, próprio palestino, um cara que ouviu o galo cantar e não sabe. Esses homens do rock internacional carece eles leitura, sabe, profícua de grandes nomes, com o Eric Voegelin, com o Roger Scruton, com o, sabe, o Raymond Aron. Pô, vocês têm que ler, Cândido Harmonia. Esses caras não leem, porque a esquerda criou um hábito, mesmo para quem lê, de ler os seus próprios autores. Então você lê Hegel, você lê Engels, você lê Marx, você lê Rousseau, você lê Deleuze, Foucault, Zizek, eu li tudo isso, eu li todos os livros desses caras. Então eu tenho um contraditório. Esses caras não, você leu o Roger Kimball, você já viu Thomas Sowell, você já leu esses caras? Não, eles nunca leram esses caras. Thomas Sowell é um economista, filósofo negro, republicano, um dos maiores autores da atualidade. O Ben Shapiro também. Ben Shapiro, americano, né, que tem um belo podcast. O Kenneth Minogue. Vou fazer uma pergunta para você, desculpa interromper esse olhante raciocínio, mas tem um provérbio português que fala que os inteligentes mudam de opinião, os burros não. Você está preparado para mudar? Está preparado para mudar também de opinião, caso você não concorde com o Bolsonaro? Porque você tem que dar um voto de confiança. Sim, não agora significa que você vista a camisa. Eu falei assim, olha, política não é time de futebol. Tá entendendo? Você é um eleitor, você não é um torcedor. Boa. Sabe? Então é o seguinte, o Bolsonaro está... Eu nunca estive tão otimista, mas eu sou um cara, por isso que eu não aceitei. Estão querendo que eu fosse pro Ministério da Cultura. Eu falei, você e o Frota, pô. Não. Imagina. Bom ministro. Não, eu sou do rock e eu quero dizer assim, o próprio professor Olavo de Carvalho foi cogitado no Ministério da Educação. Tanto ele quanto eu temos o mesmo argumento. Eu falei assim, olha, eu sou um homem de crítica. Eu vou ficar sempre na crítica. Eu não sou chapa branca. Eu não sou situação justamente porque, assim como eu defendo, eu tenho... Pedras que rolam não criam limo, né, cara? Eu não vou ficar aqui torcendo cegamente para nenhum tipo de partido. Eu empenho todo o meu otimismo em relação a isso. Mas qualquer... eu sempre dou aqueles 100 primeiros dias, sabe? Esperar para ver. Por isso que agora também tem uma interferência meio que histérica. Eu acho que nós temos que participar, temos que pressionar uma série de coisas dentro da internet. Agora, eu fiquei assustado com essa coisa do Magno Malta, não. Falei assim, peraí, eu conheço o Magno Malta, ele é um excelente articulador, uma pessoa queridíssima, de alta confiança do presidente, abandonou a campanha dele para ficar do lado do Bolsonaro. É um cara com a Dilma também. Mas eu também tá. Não, sim. Você tá entendendo? As pessoas falam, mas ele apoiou. Mas, pô, foda-se. E daí? Sabe, se você fizer assim, você não se mexe mais. Aí as pessoas, qual é a especialidade técnica? Você está querendo criar uma tecnocracia. Tudo bem você ter o Marco Ponte no ministro da Ciência e Tecnologia, mas você tem que ser político, eminentemente conhecendo todos os meandros da Câmara, para poder ter um homem de confiança ali, já que o Onyx Lorenzoni vai ser o ministro da Casa Civil, precisa de um homem de campo lá dentro para poder fazer a ponte. Tudo bem, eu vou fazer um break rapidinho. Tem bastante gente pessoal assistindo na Twitter, bombando aqui no YouTube. Topics. Tá no Trending Topics. Graças a Pai Lobão. Pai Lobão. Pai Lobão. Lobanda. Pai Lobão de Lobanda. Ele vai trazer uma galinha aqui. Recebeu Não esquece que o Estado é laico. Sim, mas Pai Lobão é de Lobão. É um Pai Lobão de Quipá. Daqui a pouquinho a gente volta. Parede do quarto das crianças. Acabamento incrível. Parede da sala de jogos. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, Lobão aqui, hashtag Lobão no Pânico.
Mande a sua pergunta aqui pra gente no @Programa Pânico. Estamos batendo um papo com ele. Estamos falando de política, estamos falando de música. Você pode mandar a sua pergunta. Emílio, no Vamos lá, Twitter. Pois não. Fred Moreira pergunta qual a música do Gilberto Gil e do Caetano Veloso que o Lobão mais gosta. Nossa, mas peraí, Ele gosta. Parece que isso é muito bom, porque é o seguinte, as pessoas acham que você, de um lado, não, pô, adoro música do Gil, como Aquele Abraço, se eu pudesse falar com Deus. Eles são grandes compositores. Eu fiz uma carta 2 anos empenhando minha admiração. Eu não acho eles não chega a nenhum gênio da raça, não, mas são excelentes compositores, sabe? Tanto o Chico, Caetano como o Gil. Não tem essa de falar, essa coisa assim, como a esquerda, agora vocês só vão ouvir Lobão e Roger, porque... Mas você escuta essas músicas na sua casa, as músicas do Gilberto Gil, não? Eu fez parte da minha vida, em 68, 69, eu via Nelson Pata Mota. Pata da Miriam Makeba e Aquele Abraço do Gilberto Gil, né? Eu ouvi, sim. O Caetano tem músicas lindas, como Terra, né? Sampa, são músicas lindas, sabe? Tempo, são músicas maravilhosas, sabe? São músicas inspirativas. Leãozinho não, né? Não. Lobãozinho. Ai, linda essa Gosto música, tanto de Eu só você, tô querendo ser pedagógico aqui pra mostrar que bunda de pinto não é escovinha e há uma complexidade. Então você nunca mais vai ouvir o Caetano. Eu não ouço há muitos anos que eu não ouço esses caras, porque me é enfadonho. Assim, basicamente, o tônus vital deles me deixa muito entediado. Ouvir um cara, gosta de você. Muito acorde de sétima maior, Eu muito acho chato. energia zero, tá entendendo? Eu sou do rock, cara, eu gosto de Led E Zeppelin, não tem Black músicas Sabbath. novas também, né? Não, a Eles questão pararam não, um pouco. mesmo as antigas, você tem que peneirar, sim, sabe, pra poder achar e ser condescendente e magnânimo como eu estou sendo. Como você usa... Mas eu só quero dizer, não, hoje em dia eu não uso. Não, tá? não, não. Como você, eu ia mudar. Como você usa as redes sociais, você que sempre tá em Trending Topics no Twitter, e sempre que tem algum pensamento contrário também, você coloca a sua opinião. Às vezes você bloqueia o cara, você pega a pilha ou você usa com ironia a rede social? Eu sou um cara muito escorregadio nesse sentido, porque às vezes eu tô de veneta, mando tomar no cu nele e bloqueio. Simples assim? Simples assim. Eu, às vezes nem discuto, dou bloco. Às vezes a pessoa não tá me ofendendo, mas tá se mostrando estúpida ou cretina, eu também dou um bloco. Eu sempre aprendi com o nosso querido João Jorge Ben, a tábua de Esmeralda tem os alquimistas estão chegando. Como é que é? Eles são pessoas discretas e silenciosas. Moram bem longe dos homens. Evita temperamento sórdido. Evita os alquimistas. qualquer pessoa de temperamento sórdido. Evitar pessoa de temperamento sórdido. Então, quando alguma pessoa, às vezes até um cara que esteja gostando de mim, está gostando da maneira errada, vai levar um bloco, tá entendendo? Sabe assim, eu gostei, o seu melhor disco é o Vida Bandida. Eu falei, que Vida Bandida, caralho? Puf! Ou o cara vai me defender pra um petista. Não, você tem que entender que o Lobão na época dos anos 80, que na época dos anos 80 é o caralho, rapaz. Eu me tornei um grande compositor a partir de 95. Os 80 foi um ensaio pálido da minha genialidade, tá entendendo? Eu lembro uma vez que eu mandei um Twitter pro Lobão, há muitos anos, porque eu sou fã dele. Mandou um mamilo pro Lobão. Não. Se eu mandasse, ele ia ter gostado, tá? Eu sou fã desde a época do Lobão e os Ronaldo, de tudo mais. Sim. E aí eu fui assistir um show seu no Crown Plaza. Eu fiquei tão emocionada, assisti os duas sessões. Aí eu mandei pra ele no Twitter, pô, foi muito legal, curti, não sei o quê. Aí ele respondeu, cara. Ele falou assim... que bom que você foi, não sei o que. Eu falei, caramba, ele respondeu. Eu falei, estudar uma palavra legal. Aí eu falei, eu estudei nostalgia. Eu falei, nostalgia é o caralho! Aí eu falei, eu gosto da nostalgia. Pelo Lobão, caraca! Sabe qual é o problema? Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Eu acho que são muito raros os países que colocam um estilo que é o estilo ainda de ponta da vanguarda da música mundial, que é o rock. Todo país civilizado, bom, tem uma puta cena de rock. Rock não é mais propriedade estadunidense, como diziam os polengas da esquerda. O rock é uma linguagem urbana de vanguarda e que ela existe em todo o mundo civilizado. Aqui no Brasil,
Assim como o vinil, que também é um grande erro, rock virou uma coisa de velho, antigo. Não, o rock não cria limo. Eu sou a pessoa que mais produziu discos inéditos desde 95 até agora. Aí o cara, você está perdido. Não estou perdido. As pessoas que não estão me divulgando, né? Eu estou divulgando as minhas coisas no universo paralelo que eu escolhi para pegar um público que eu tenho fiel, que lê meus livros, que está atualizado com o que eu estou passando. Mas você escolheu isso? Eu escolhi isso desde 98. Você fez música, você vendia na banca? Eu vendi 100 mil cópias na banda. Você vendeu né? disco sem gravadora. Não, eu criei a minha gravadora, Universo Paralelo, que está em vigência já há mais de 20 anos. É uma empresa que está aí lançando disco. Ganhei Grammy em 2007 com Acústica MTV. Então eu falei, a Sony. Eu falei, a Sony / Universo Paralelo. Porque a Sony tinha uma assinatura com a MTV, do selo acústico. E então as pessoas ficam... na época do Lobão se rendeu, as grandes gravadoras... Não, começando pelo Universo Paralelo / Sony Music. Eu sou um homem de negócios, eu sou um empresário. Por exemplo, lancei depois da Vida Doce, que foi um tirocínio, diria Cláudio Tognoli, de colocar na banca de jornal sem ter as taxas do CD, com um CD em revista, e conseguir vender a R$ 9,90. Foi um furo disso, vendemos 100 mil cópias naquela época. Hoje em dia mesmo, você vender 100 mil cópias é uma coisa bárbara. E aí, a partir dali, a cena independente do Rio de Janeiro foi lá e me pressionou, você tem que lançar uma revista. Eu achei isso vai dar uma encrenca, eu não tenho saco para isso. Mas eu acabei, em 2 anos eu fui, tentei apoio, tentei não sei o que, conseguimos a muito custo lançar a tal da revista. Lançamos a outra coisa que durou 4 anos. E a gente lançou mais de 50 artistas, tipo Benegão, Seletor de Frequência, Mombojó, Vanguard, Cachorro Grande, Ideobaldi, Cascadura, Réu e Condenado, uma dupla punk brega sertaneja de Goiânia, que é um dos meus prediletos. Um disco do Arnaldo Batista, que foi um disco considerado um dos melhores discos do ano. 50 artistas, né? Então não foi brincadeira. Foi um achievement, né? Que eu tenho muito orgulho. E agora, para repetir essa dose, no próximo ano, eu já estou implementando uma nova surpresa na cena independente, que eu vou criar uma plataforma para revolucionar o mainstream. Jay-Z brasileiro. Eu vou querer... Uma plataforma. Sabe o que é? Eu tenho feito essa turnê do Antologia Politicamente Incorreto pelo Brasil inteiro. E aí comecei fazendo uma associação com um aplicativo de música independente chamado Sound Club. E esse Sound Club, cara, eu não levei muita fé, achei bonitinho. Eles disseram pra mim, a sua presidente, que é a Juliana, que é um amor, ela é uma fã, ela é uma grande empresária, mas criou isso aqui com o sócio dela pra dar uma albergada nas bandas. Hoje ela tem mais de 4 mil bandas inscritas, tem 20 mil assinaturas no site, e em cada lugar que a gente vai no Brasil, seleciona-se, faz um concurso de bandas independentes para entrar no show. Eu não levei muita fé. Agora a gente vai fazer um show no Mané Garrincha, o Churrasco and Roll, 15 Legal. anos. Tem mais de 100 bandas disputando. Como é que chama o aplicativo? Sound Club. E nós vamos agora ampliar o Sound Club. Aí, com isso, o que aconteceu? A gente entrando no Brasil profundo, a gente tocando em capital, tocando em cidades pequenas, em cidades do interior do Brasil. Todo mundo falando, não aguento mais sertanejo, a gente quer rock and roll. Isso, pessoas de várias idades, pretos velhos de Angola, sabe, púberes recém-menstruadas, sabe, pessoas de todos os espectros sociais, sexuais e étnicos aparecendo, querendo as músicas dos anos 80 e com muita banda nova abrindo. Então eu pensei assim, aí eu fui visitar a cena, por exemplo, do Rio de Janeiro. Tem bandas incríveis acontecendo por lá. E olha que eu saí de lá porque é um túmulo do rock, o Rio de Janeiro, né? Eu saí de lá na época do Melanina Carioca. Eu só tá entendendo? Falei, chega! Eu vou pra São Paulo. Tem umas referências. Pega mal. Aí eu falei, vou lá pra São Paulo, graças a Deus, estou aqui em São Paulo. Mas aí tá começando a ver banda de rock de verdade, não é essa coisa palmolêngica, meio MPB, meio tropical.
sindicalista, aquele pobre cenográfico com aquela sandalinha de couro, aquele cara de maconheiro fedorento. Não, rock, amadurecendo. Sem agamamou. Bom, isso vai agora, nós no ano que vem vamos zoar a cena com novos festivais, novos empreendimentos e vamos trocar esse paradigma. Eu estou falando, Pai Lobão assim falou, Pai Lobão ele não gosta assim do está samba. falado. Não, pô, eu gosto de samba, eu gosto não, o sambô, o sambô ele mistura Led Zeppelin. Sambô é cocô com goiabada, é isso aí. Paulinho Velar era bandeirista. É um desrespeito, perdão, nada pessoal. É um desrespeito com o samba e com o rock. É um estupro de um comendo o outro ao mesmo tempo agora. Mas o Rio tem um underground. Não pode, né? Não pode. Um underground de rock and roll muito bom. Tem poucos lugares. Tem bandas lá, Memória. Tem um lugar que é a Vila Mimosa, que todo mundo acha. Maravilhoso, pô. Que é só pra isso. Eu já ganhei muito dinheiro lá, mas não. Tem um bar lá que você entra e fala: caraca, meu irmão, que delícia. Lá é rock and roll mesmo. Mas é bom. Tem cenas. Que quando eu falo cena de rock, é rock de verdade. Por exemplo, no Rio Grande do Norte agora tem uma banda de Natal sensacional que é o Far From Alaska. Conhecidíssimo. Que tá aí arrebentando. Tem Eagle Kill Talent também, que é uma banda que tá arrebentando no mundo todo. Então nós temos que ver que o rock vai voltar com força, porque ele foi excluído num processo político-cultural do PT, que odeia rock, por quê? São palmolenga. E vão gostar de quê? O pato. Gente, mas agora tudo é culpa do PT? É óbvio, eu tô falando do totalitarismo cultural, um coronelato cultural, nós já falamos isso no início do programa. Isso, o cu tem a ver com as calças. Você acha que, por exemplo, você vai pra Cuba, só tocaram Rolling Stones agora, por quê? Porque eles odeiam rock. O rock é tido, assim como o dadaísmo, o surrealismo, o cubismo, no início do século passado era tido como capitalismo decadente, manifestação artística decadente, o rock sempre foi o alho, né? O crucifixo do comunista. Isso daí é tido e havido, não precisa haver muitas discussões sobre esse assunto. Então, é óbvio que tem um projeto de... Você acha que, então, um PT com um projeto de poder bota o Gil com o Ministério da Cultura, porque ele acha um gato, o Gilberto Gil é um gato, eu vou botar ele... Porra! Mas você tá falando... Um projeto... Tá aqui você falou agora do... um projeto milimetricamente pensado e repensado. Eu sei porque eu tava lá, né? Eu sou um cara que estava no núcleo duro do PT. Meu advogado era o Greenhalgh, né? Então eu conheço o núcleo duro do PT com a palma da minha mão, conheço o MST, aquelas fotos minhas no MST, assim, isso tudo me serviu porque eu fui lá entrei em contato com toda a cartilha Paulo Freire, que eles têm, o Teatro do Oprimido, do Boal, toda a cartilha cultural, eu conheço isso, eu sou um cara estudioso, assim, se pode confiar no meu taco. Lobão, mas isso aí é cruel, né? É cruel. É cruel porque, por exemplo, você vê nessa eleição... Como é que os caras articulam? Como é que fizeram um terrorismo? Fizeram um terrorismo. Dos dois lados. Mais ou menos. Quem faz terrorismo é petista. Pô, ninguém faz. O bolsonarista tem um carola aqui, outro ali. Agora, o petista tem uma agenda de terrorismo. Agenda é terrorista. Peraí, você tem terrorista no PT, você tem a Dilma que é terrorista, o Genuíno é terrorista, você tem um monte de. Zé Disseu é terrorista, todo mundo é terrorista ali. O Boulos é terrorista, o MST é terrorista, são terroristas, são ex-guerrilheiros, o Franklin Martins é terrorista. Você tem um partido que é uma organização criminosa das mais amplas do mundo, regida por terrorista. O Bolsonaro não é terrorista, não tem ninguém, tanto do eleitorado do Bolsonaro como da cúpula do Bolsonaro, que seja nada aparentado com terrorista. Portanto, PT, zero pro PT. São terroristas e ponto final. Não tem essa dos dois lados. Quem inventou uma histeria canalha? Quem inventou que o Bolsonaro é racista, é homofóbico, é misógino, é a favor da tortura? Tudo isso é delírio, isso não existe. Foram falas dele não lá é fala, de trás. Mas o problema é que eu conheço o Bolsonaro. Não de agora. Mas você sabe o que é engraçado? Então o Lobão é petista porque ele diz que é pessoa petista. Lá atrás ele o que a gente fala é o seguinte, por exemplo,
Quando tava o Temer, quando teve lá o... Fora Temer. O Fora Temer. O Temer era golpista. Vampiro. Punheto de pau mole. Pô, aprendi a um punheteiro de pau mole. Agora fica Temer. Agora fica Temer. Pô, Aí, pelo de amor de repente, o Temer... Sabe de uma coisa? O pior do... Sabe o que é o pior do esquerdista, em geral, em petista no particular? Eles são imunes a tentativa e erro. Então, o erro, a tentativa e erro, como diria o Talina Seb, diz... Tentativa e erro é liberdade. Então você aprende errando, aí você faz uma autocrítica, faz, pô, da próxima vez eu vou fazer de outra maneira. O esquerdista sempre culpa o outro. Você vê o Chaves... Não, você não é que você acha, isso é um fato. Você não tem que achar. O prédio caiu, o prédio caiu. Você acha que o prédio caiu? Não, o prédio caiu. Não, você sim. Você chega, por exemplo, quer ver uma patologia repetitiva do bolchevique, por exemplo, na Revolução de 17, ele diz assim, o Lenin, ele errou porque não seguiu os corolários de Karl Marx. Aí entra o Stalin. O Stalin, ele errou e matou 60 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas, porque não seguiu o corolário do Marx. Aí o Mao Tse Tung, a mulher do Stalin. Você sabe a história da mulher do Stalin? Duas, uma se morreu. Assistiu o filme de Stalin lá, Emílio? A mulher do Stalin. A mulher do Stalin. Cuba a mesma coisa. A mulher do Stalin falou: Meu, você tá mentindo. Você tá mentindo. Mulher do cara. Se deu um tiro na testa. Você tá mentindo. Escreveu uma carta pro Stalin e se matou. Se matou, escreveu aquela cara e falou, pô, agora esse cara vai se tocar. Não, você sabe o que ele fez? Ele falou traidor e deu outro tiro na mulher. Por quê? Porque ele não pode admitir. Não, você vê Cuba. O PT ele não fez isso, porque se ele admitir o lance do Lula, acaba. Claro. Mas vamos dizer que os militaristas... Você vê o Chaves, quando ele fez a Constituinte, em dezembro de 99, né? Ele estava fazendo a Constituinte, calhou de ter a maior... tempestade da história da Venezuela. Varreu um município chamado Vargas. Ele recebeu da Defesa Civil 2 semanas depois, tá chovendo muito, tem muito deslizamento de terra, pô, você tem que... Não, mas você tem que adiar as eleições, porque vai ser uma tragédia, você tem que botar helicóptero lá, evacuar o povo. Não me mexe nisso, porque o bolivarianismo é mais importante, não sei o quê. Chegou no dia da Constituinte, desabou uma montanha, morreu muita gente. Mais de 1.500 pessoas, foi uma tragédia de âmbito internacional. E aí o que ele foi falar? Aí ele recebeu o auxílio imediato dos Estados Unidos. Ele falou assim, isso foi um golpe, estão querendo empanar a nossa Constituição, estão criando uma tragédia. Isso é típico do esquerdista. O Jean Willis agora, isso é um pária. Você pensa, imagina se eu, Lobão, fosse chegar assim, eu estou sendo boicotado. Alguém ouviu me falar, porque eu sou um homem que honra minhas causas, faço rock and roll e não sou um esquerdista. Tá entendendo? Aí vem um babaca lá do Jean Willis, você vai se fuder, rapaz. Vai chupar um picolé, caralho. Tá entendendo? Aí vem o Lula. O Lula ali. Não, agora eles são um pária depois das eleições do Bolsonaro. Ele tá todo milindrado. Tá milindrado, vai chupar um caralho, rapaz. Tá milindrado. Você acha? O poglóis do cara. Bom conselho, tá entendendo? Qual é, rapaz? Lula anda, caralho. Tá entendendo? Então você ouve essa coisa, aí você fala, Lula livre. Peraí. O Lula, Google, o político mais corrupto do mundo. Provas. Condenado, será condenado mais 7 vezes, com toda certeza. Criminoso, larápio, safado, ladrão, pulha. Sem sombra de dúvidas para qualquer... Aí tentativa e erro. Está na cara. Por um esquerdista, se fosse honesto, disse, peraí, vamos expulsar o Lula. Peço desculpa, aí foi mal. Não. Vamos tirar o Lula, porque não é a culpa do Lula, é da Lava Jato, a culpa é do Sérgio Moro, não é? Eu detesto Palmolenga, porque eles são vis, eles são covardes, eles são super repetícios, são traiçoeiros, porque chega naquela hora, olha pra você, dá 20 passinhos e fala, mas você acha que esses defeitos da esquerda... Esse defeito de caráter, de índole, para um esquerdista existir, ele tem que ser eminentemente um canalha. Muito Senão bem. você não será um esquerdista. Daqui a pouquinho a gente volta. Já vamos falar do Moro também, que agora o Moro é o... A gente vai trocar o microfone vermelho pro Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Boa tarde, é Samuel de São Mateus. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil.
Muito obrigado aí todo mundo que está também aqui pelo YouTube, o nosso canal. Hoje, Lobão aqui com a gente. Lobão tá conversando com a gente, batendo um papo. Estamos falando aqui de política, de música. O nosso querido Igor tinha uma pergunta, é isso? Uma pergunta, sim, Emília, até meio mística e sobrenatural. Que o Lobão falou do sertanejo, né? E aqui esses dias veio o Sorocaba e ele disse que a maioria dos sertanejos são da direita, a favor do Bolsonaro. E aí eu fico meio na dúvida, eles não estão nesse âmbito da MPB, não estão nesse realmente não estão. Núcleo, eles têm uma independência. Mas tem uma independência de fama. Eles têm uma independência econômica, cultural, não vai pelo viés. Eles nasceram, inclusive o sertanejo, eu desde que comecei a minha carreira, eu acho que o Emílio se lembra, mesmo quando o rock estava assim, o mainstream, o sertanejo sempre foi o arrimo de todas as gravadoras. Sim. E por exemplo, eu gosto muito de sertanejo. Eu tenho, assim, eu adoro o Renato Teixeira, o Miguel Neto, Helena Meirelles, sabe? Essas coisas todas. Você fez a música do Guilherme Arantes. Todo moda de viola. Maravilhosa, né? A música do Guilherme Arantes em moda de viola. Exatamente. Eu tenho viola de 12 cordas, de 10 cordas, eu sou viola caipira, adoro realmente. Pô, toquei com o Pena Branca. Viola caipira também? Componho. Mas a afinação é diferente, hein? Ela é a afinação cebolão, famosa afinação cebolão em ré, e eu aprendi a tocar e compus o Rigor e a Misericórdia, 3, 4 músicas, fiz um choro, totalmente choro, nos cânones de choro, numa viola caipira. E fiz o Rigor e a Misericórdia, que é a faixa título do disco, todo em viola. Eu tô compondo muito, eu adoro pegar instrumentos que eu não domino e aí começar com a outra ergonomia, com outro desenho, começar a inventar músicas diferentes. Aí gosto de compor no teclado, piano, no órgão, compor no baixo, compor na bateria. Cada uma sai uma ideia com a cara daquele instrumento. Então você fica com muito mais possibilidade de ampliar o seu vocabulário musical. E quanto ao sertanejo, voltando à Vaca Fria, é um setor que eu tenho maior admiração, sabe? Eu ainda pretendo fazer coisas assim, eu quero fazer uma vertente Nashville. E produzir artistas sertanejos. Legal. Também. Eu acho que é uma coisa que eu devo muito, é uma cultura que eu devo muito, como o choro também. Então nós também temos que ter essa coisa de abrir para uma pluralidade, que a gente não se tornar sectário, ficar defendendo um determinado tipo de... Porque o rock, na verdade, é muito modular no mundo todo, porque você tem fusion rock, jazz rock, samba rock, rock country, rock gospel, rock balboa, rock pesado, rock farofa, rock balboa. Então é isso. Acho que a gente tem que agora, é uma hora muito legal, já que a gente sofreu esses, não só 15 anos de PT, porque o projeto de marxismo cultural gramsciano vem com o próprio Fernando Henrique, né? Então nós já temos muitos anos isso. Agora, e aí a minha sugestão é justamente abrir e não sair por aí em caça às bruxas. Por isso que as pessoas ficam achando... E o pessoal da resistência agora? Tem uma turma da resistência. Queimou a resistência. A resistência disso, o sinônimo dessa resistência chama-se ardência. Ardência anal. Ardência na cavidade anal. Hipoglós neles. Mas, sabe? Por exemplo, isso é outra depois narrativa do palmolescência, que é outra agora punheta de pau mole. anal. Resistência a quê? Não se resistir a quê? Tem uma resistência. Sim, eu tô Você fazendo, tá ligado? eu tô fazendo chacota, porque é ridículo. Você pensa só, vai resistir? Por que na hora que o Lula tava metendo a mão, o mensalão, essas pessoas não vieram aí na tona e falam, pô, isso não é possível. Quando venderam a preço milionário construindo o Porto de Mariel, você sabe por que houve o Porto de Mariel? É o seguinte, na reserva Raposa Serra do Sol, tinha um arrozal lá, tiraram os fazendeiros de arroz, colocaram um monte de índio lá dentro, que hoje em dia estão prostituídos, bêbados e se matando, porque lá tem debaixo da Raposa Serra do Sol, tem uma jazida de nióbio, cujo mineral é rico somente no Brasil. Temos no Canadá, sim, mas 85% está aqui no Brasil. Temos nióbio em Minas Gerais, que inclusive a ESO está envolvido que é o contramando. Aí o que acontece? Tá usando. Os caras, o próprio governo vai lá, extrai esse nióbio, cria uma estrada clandestina até a Venezuela para escoar esse nióbio para um porto que vai para a China e para a Rússia. Esse porto é o Porto de Mariel. E esse nióbio, para quem não sabe, esse é um metal raro que é feito para coisas, para turbina, míssil, para armas estratégicas. E o governo brasileiro, além de, através do BNDES, financiar de uma maneira
maneira absolutamente criminosa um país que é o dinheiro público, né? Que era para benfeitorias aqui no Brasil, é ainda pior, porque ele está estuprando o solo brasileiro, contrabandeando, o governo contrabandeando naquela época, nióbio para levar para nações absolutamente duvidosas. Não tinha nada de ser duvidosa, não sei, estão levando para a China e para a Rússia, o nióbio brasileiro. Então você pensa bem, isso tudo é domínio público. E as pessoas da resistência, onde é que estavam, né? Porque eu penso, sabe o que é, Emílio? É o seguinte, eu defendi o PT de uma maneira tal que duvido que nenhum outro artista defendeu. Quando eu cometi um crime eleitoral em 89, sabendo que eu ia ficar indexado por anos no Faustão. Sabendo. Então eu fui lá, dei uma ditarada. Lula lá, não sei o quê. Passei 11 anos indexado na Rede Globo por causa disso. Nenhum artista faria isso. Porque eles são todos dengosos, eles são todos fofos, entendeu? Então, mas tem os caras fofos, Mas deixa eu só terminar. Tá. Então eu tenho essa moral para chegar e dizer assim, e quando eu defendi o PT nesse tempo todo, e quando eu cheguei e falei assim, chega! Por quê? Porque eu, enquanto petista, estava observando uma canalice que não se sustentava mais perante a mim mesmo. Eu olhava para o espelho e falei assim, você não vai ter cara de pau de ficar subscrevendo um partido criminoso. Pô, a gente ia para Brasília, a gente tinha várias fontes dentro do governo que, pô, a gente estava sabendo de toda aquela falcatrua. Aonde estava a resistência? O país foi para falência, entramos na maior recessão da história do Brasil com a Dilma. Cadê a resistência? Agora vão resistir a um governo que nem sequer tomou posse. Você não tem nem senso crítico, como eu, por exemplo. Posso criticá-lo, mas depois de 100 dias eu vou fazer resistência a um governo que nem não fez nada. Isso é de uma debilidade mental e é antidemocrático. Você tem que entender que tem uma alternância de poder. O PT já está aí há 16 anos, o PSDB, que é parceiro deles, histórico, há mais de 8, então está na hora de você alternar o poder. Faça uma oposição democrática, faça uma oposição civilizada, mas assim, parabenize o seu adversário, conviva com o seu adversário, não querer eliminar o seu adversário, ficar estrebuchando pela rua, se babando fisicamente na gravata, esse espetáculo lamentável que o petista está fazendo, antidemocrático, como está fazendo nos Estados Unidos com o Trump. E aí o Trump está levantando os Estados Unidos, está 48 anos, não tinha uma média de desemprego tão baixa, né, com PIB alto, com todo mundo com emprego, a comunidade negra felicíssima com o Trump, todo mundo muito satisfeito, então, mais de 50%. Mas a imprensa tem um viés de esquerda também. Mas aí vem o que acontece, é isso. A imprensa que é financiada por órgãos como Jorge Soros, então, para você ser aceito, tendencioso, né? Para você ser aceito entre jornalistas bacanas, você tem que ter aquele viés. Se você não tiver esse viés, você é excluído da... Jornalista bacana, você tem que ter artista bacana, senão você vira um pária, né? Senão você vira um pária. Mas na história da esquerda, Lobão, você acha que não tem nada bom? Porque eu já vi velórios da esquerda maravilhosos. Velório de Mao Olha, é o seguinte, eu acho que a estética da esquerda é muito feia. A estética da esquerda comunista, ela tem muito a ver, é militarista, é aquela coisa do camponês, várias estátuas do campesino, tudo, mas que é muito parecida com a estética nazista, né, que também é militarista, e as pessoas ficam dizendo, um é direita, a esquerda, não. A direita, ela é liberal, tem um Estado... A maior característica da direita é um Estado mínimo, liberdade de expressão, liberdade de livre iniciativa. A esquerda é um Estado grande, sem liberdade de expressão, militarista, com um líder carismático. Mussolini assim o era, Hitler assim o era, Mao Tse Tung, Stalin, Fidel Castro, Chávez, todos são do mesmo DNA. Ditador. E a arte deles é cafonérrima. Né? Ô Lobão, aqueles velórios. Você já mesmo declarou, né? Que acho que de 86 até 92 você andava com uma algema, que você já foi preso várias vezes. Sim. E sem você querer, você virou um mascote do Comando Vermelho. Sim, no quesito segurança, quando vem o discurso agora, bandido bom é bandido morto, o que você acha disso? Cara, eu acho que tem que ser tem que ter um tratamento de choque. Eu, na época, em 87, cara, eu já aprendi a lidar com uma metralhadora, submetralhadora Uzi, sabe, HK-47. AK-47 eu tinha aula de tiro. Inclusive, o professor de tiro era um policial, tenente da Polícia Militar, que também era associado à facção do Comando Vermelho. Então, eu vejo o paroxismo, o nível de absurdo que chegou.
E assim, um cara que tá com um fuzil na mão, cara, pô, eu frequentei, nem precisava frequentar, você passando no Rio de Janeiro, toda hora você vê um cara de fuzil na mão. É um assinte, é uma agressão, só você ver aquele cara. Porque aquele cara pode te matar 400 metros e não sobra muita coisa de você, não. Tá muito zoado. Tá então muito zoado. Não, Mas você acha que tem que matar não, só peraí, porque a calma, pessoa pessoal, deixa eu terminar, depois eu falo. O reducionismo não é por aí. Então é o seguinte, você pensa só, aí fazem uma campanha contra o desarmamento, aí o cara de classe média não pode ter um 38 que seja, nem um canivete. E aí fazem uma propaganda de... Eu participei disso porque eu subi o morro e eu sabia que a chinfra que o cara tirava. Aí vem um cara lá, da mangueira não tem miséria. Tira. E isso a classe média esquerdista aplaude. Você tá entendendo? Pô, cara, eu participei de vi coisas. Eu vi, por exemplo, um cara que... um mestre de padaria que botava um 38 na cabeça dos caras tocar um tamborim. Foi denunciado, ele depois do ensaio, levaram ele para um monte de lixo, jogaram ele dentro do lixo, eu vi, dentro do lixo, ele foi moído ao vivo no triturador. Eu já vi cara ser cortado ao meio por metralhadora uso. Mas eles são legais, porque eles são... Sabe, tá entendendo? Não acho legal. Não é questão de achar ou não achar legal. Eu acho assim, chegou a um ponto tal... que você não tem, porque a educação foi pro brejo. Essas pessoas viraram pré-gente, tá entendendo? Então, é o seguinte, tem que dar um sacode, assim, olha, cara, você vai ser abatido. Então, assim, olha, vai ser abatido. Se não... larga, renda. O discurso do governador do Rio de Janeiro. Você entrega suas armas? Ok. Não entrega? Tá. Eu acho que tem que ser assim, pra começar. Porque essa palmolescência da suposta benevolência da esquerda, ela é muito canalha, porque ela fica fazendo, porque os direitos humanos e não sei o quê, e ela está dando espaço para pessoas... por exemplo, você tem... no outro dia eu recebi um recado praticamente ininteligível de um cara do rap. Aí, nós dá pegada... Aí eu falei assim, meu amigo, é de bom alvitre que você da próxima vez seja um pouco mais claro ao se expressar. Você sabe que um cara negro nasceu pobre no Morro do Livramento, se tornou autodidata, e sabe qual é o nome dele? Machado de Assis. Ele virou um parâmetro da língua portuguesa, nascendo de uma filha de escravo, um mulato epilético, tá entendendo? Nascendo no Morro do Juramento, e hoje em dia ele é o maior paradigma da língua portuguesa do Brasil, da língua brasileira, da literatura brasileira. Então, eu quero dizer o seguinte, esse tipo de fenômeno pode existir caso a esquerda comece a fazer... Isso, o Thomas Sowell, que é um negro americano, ele fez uma pesquisa da queda de QI do negro nas comunidades negras americanas. Por quê? Tinha um garotão nerd, 13, 14 anos, estudando química, se adorando, ou um cara tocando Mozart. Aí, porra, vai pras quebradas, o cara... sorvetão na testa, o cara, o QI vai baixando, vai se desarticulando, porque você... É muito gracioso você falar aí, mano, é nóis, qual é, rapaz? Fala direito. Pressão social, né? Tá, você entendendo? Então vai ler. Aí então não. Aí a esquerda acha, por exemplo, a esquerda quer tornar a favela, em vez de urbanizar a favela e acabar com a favela enquanto... se apropriar. Uma palafita miserável. Não, aí tem que... Patrimônio mundial. Pô, quem gosta de pobreza é intelectual do PT. O Joãozinho 30 já falava. Quem gosta de pobreza é intelectual de esquerda. Então a gente tem que primeiro banir essa mentalidade de intelectual de esquerda, que é o campeão de punheta de palmole, que já é vigente desde a semana de 1922, cujo movimento é todo baseado no embevecimento da Revolução Bolchevique. Se a gente vê isso, você vê que até quem é aqui, desafio a qualquer ouvinte, a qualquer um de vocês que tenha cursado uma aula de português do 2º grau para adiante, que não tenha um professor de português. Vamos falar a semana de 22. Aí começa a falar mal do parnasianismo, mal de Olavo Bilac, dizendo que o Oswald de Andrade é isso, que o Mário de Andrade é aquilo, e que, sabe, depois disso, tudo. Então é uma puxação de saco. E aí, o que tem de mal nisso? Porque não é a produção artística de 22, mas é a produção filosófica de 22 que
prol de Macunaíma, do herói sem nenhum caráter, da pobreza, do banguela, do pobre, do mau caráter. Cafuné. Do palmolescência. Do feio, do pau mole, sabe? Do preguiçoso. Então é bacana ser preguiçoso, é bacana pagar propina, é bacana furar fila, colar, porque aqui a gente é brasileiro. Então, o intelectual brasileiro, ele criou antropofagia, ele criou um corolário de imbecilidades cujo o brasileiro é obrigado a se enaltecer pelos seus piores defeitos. O brasileiro é obrigado a se envaidecer das suas piores qualidades. Então você cola na prova, se você não cola... Eu já fiz psicanálise porque eu nunca colei na minha vida, me achava um otário. Doutor, eu estou com um problema sério, eu nunca colei na minha vida. Você tá entendendo, cara? Isso é coisa de bunda mole. Sabe, por exemplo, um sistema cultural que tem, por exemplo, um Chico Buarque de Holanda, que é um Palerma. É um cara que não se mexe, tem um tônus vital 0,2. Mas é lindo. Ele é sensual. Ele é um cara chato. Ele é o artista mais... Ele dá uma olhada pras pessoas. Ele é um artista mais reacionário artisticamente que o Brasil tem. Ele se recusa e é daquela estúpida vertente de que o Brasil é puro. A pureza é coisa de nazista, né? Então tem a MPB que é depurar o estilo brasileiro, né? Coisa que é impossível e é criminoso, né? Porque você transforma todo o estilo brasileiro com essa mentalidade em língua morta. Você vive o choro. O choro, se você ligar um choro hoje, você vai se remeter a um sobrado ali no centro da cidade, no Cosme Velho. Por quê? Fica uma língua morta. Ai, vi a Bossa Nova. Pô, genial, a Bossa Nova tem coisas geniais, mas aí não pode mexer na Bossa Nova. Hoje, se você tocar na Bossa Nova, você vai se sentir no elevador. Virou música de elevador, porque é uma língua morta. A MPB, que emulou todos esses estilos e veio depois, hoje em dia, se você tocar... Ei, vamos embora. Ou, que será? Você vai... afasta de mim esse cara. Seria um anacronismo. Não, porque é uma língua morta. Então, este metabolismo, antropofágico, isso é uma babaquice. Não é somente uma babaquice, isso é criminoso. É um genocídio cultural. Transforma todo o artista brasileiro num eunuco cultural, um mutilado cultural. O Chico Buarque é um eunuco cultural. Eunuco cultural, repeat. Eunuco cultural. Muito bem. Lobão, eu queria agradecer muito sua presença. Boa. Poderia ficar até às 6 da tarde aqui. O papo é filosofólico, né? Esse papo filosófico com o Lobão. Lobão, agenda de novembro. Sim, tem agora, aqui. dia 23 e 24, eu vou estar no Festival de Rock em Itaperuna, Lobão e os Eremitas da Montanha, do lançamento do Antologia Politicamente Incorreta do Rock dos anos 80. E no dia seguinte, 24, no estádio Mané Garrincha, Churrasco and Roll, 15 anos, com 3 bandas sorteadas pelo Sound Club e depois um show Beblecam com Lobão e os Eremitas da Montanha. Isso, entra lá no aplicativo. Sound. E eu vou tocar aqui os Vulneráveis, que é a música do aqui Lobão. Se faz, aqui se paga. É isso aí. Obrigado, viu, Lobão? Lobão! Valeu. Rock and roll! Jovem Pan. Peraí que não é essa que o Lobão programou. Fazer o certo agora. Vulneráveis. Aí sim. Quero dizer que esse disco eu cometi onanisticamente, toquei todos os instrumentos e produzi, gravei tudo by myself. Muito bem, meus amores, estamos indo embora. Hoje não temos tempo. Você quer falar o que, querida? Eu quero falar que hoje eu tenho show no Taboão da Serra. Crendes, pai. A Guena, que trabalhava aqui no Pânico. Mas não é Taboão da Serra, menina. Tá louca? É aqui na Zona Norte. Não, chama Celeiro da Fazenda. Celeiro da Fazenda. Entra já no meu Instagram que eu vou postar agora. E outra coisa muito importante. Hoje entrou no ar o meu site. Olha que alegria. Segue lá, por favor. Entra, vê a agenda. É www.silesteves.com. Sil com 2 L's. Obrigada, Emílio. Ela saiu do Uniclass e abriu o site dela. Saiu do Uniclass. O Uniclass já tá com uma coisa assim. Já tá desgastado. Tá desgastado no Uniclass. Batido no Uniclass. Emílio, o Delari sempre me pagando pra fazer esse negócio de propaganda. Você sabia que amanhã, pessoal da Zona Leste, tem um show muito legal, Tangerina Gastrobar. Vitor Sarro, não sabia, né? Vitor Sarro, quem não conhece? Vitor Sarro, muito bom. O Smigol brasileiro. Então, por favor. Amanhã, pra você acessar... Telefone
Eu tô sem o telefone, é só a Tangerina Gastrobar. Bom, Tangerina Gastrobar. É @Tangerina Gastrobar no Instagram. Você tem todas as informações lá do show de stand-up. E amanhã nós vamos lançar o clipe aqui da música do... A fita não desceu, gente. Era hoje, mas a fita não desceu. Amanhã nós vamos lançar Indiana Jones Golden Duck Poucas Orchestra. pessoas viram. Golden Duck Orchestra. Isso. Garotinho Tibarundeira. A música que vai fazer a cabeça da galera. Garotinho Tibarundeira, que é a música, que é o faroeste caboclo da nova geração. A nova geração já vai ter o seu hino, que é o... Agora, final do ano, é A Festa é Sua, Fora da Globo. Exatamente. Aguarde. Amanhã a gente vai lançar no canal @Programa Pânico. Por favor, galera, já aqui também. ativa o sininho! É isso. Seus bandidinhos. O sininho, você não conhece o sininho? Tem que ativar, pô. O badalo você conhece. Sim. O badalo é a especialidade. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!